Fala pessoal, tudo bem? Bom, muitos de vocês têm pedido para mim algumas explicações sobre as diferentes técnicas, que existem para artrodese da coluna. Então, eu vou falar aqui sobre a coluna lombar. Na coluna lombar, basicamente, hoje em dia, nós podemos fazer cirurgia por três vias distintas. Pela via posterior, que aqui seria, por exemplo, a coluna, do paciente de bruços na mesa cirúrgica. Então seria feita a incisão na região das costas e o acesso pela região posterior. As desvantagens desse acesso seria a atrofia da musculatura que a gente tem que promover para ter acesso para fazer a inserção dos parafusos, na região posterior da coluna. E também tem a questão de que você fica mais próximo na manipulação dos nervos, do saco dural, onde contém os nervos da coluna e etc. É uma cirurgia um pouco mais invasiva. Ela também pode ser feita por uma via menos invasiva com os parafusos percutâneos. A técnica mais usada ainda e difundida no Brasil seria a via em que você tem que expor tudo e fazer de uma maneira um pouco mais invasiva. Então a via posterior é essa, feita com parafusos. Tem uma outra via também, que aí o paciente está na posição lateral, em que você pode fazer o acesso dos discos pela região lateral da coluna. Então, com uma incisão pequena, uma visão em túnel, a gente faz a retirada dos discos e coloca os cages por via lateral, que chama extremo lateral, ou ex-leaf, que a gente chama, que é esse acesso menos invasivo também, mas que muitas vezes não dispensa o uso também dos parafusos, seria uma via combinada. E a via que eu particularmente mais gosto, nos últimos 8 anos, a gente tem usado muito, que é a via anterior. A gente faz uma incisão próxima ao umbigo, por técnicas menos invasivas, a gente afasta o peritônio que contém os órgãos abdominais, não mexe nada no abdômen. Então os pacientes às vezes falam, mas vai mexer aqui no abdômen, etc. Não, a gente não mexe absolutamente nada no abdômen, E a gente tem um acesso que é o melhor acesso para se ter com a maior visão possível dos discos. E aí a gente faz as incisões e tira completamente os discos intervertebrais e substitui eles por cages. Então, um cagezinho, e a gente substitui o disco por esse cage e ele fica ancorado na coluna. Nessa via eu posso usar ou não parafusos. Quando o paciente tem 1 ou 2 níveis, a maior parte das vezes a gente usa só a via anterior, não precisa fazer a cirurgia por via posterior. Em alguns casos, quando o paciente tem um excesso de peso, ou tem 3, 4 níveis acometidos, ou tem já alguma instabilidade, como escorregamento, que é a listese que vocês veem lá no laudo, espondilolistese, em alguns outros casos a gente tem que combinar isso com o uso do parafuso. Não importa a técnica escolhida, desde que seja bem indicada e bem realizada, vocês vão ficar bem. Um abraço!